Bem, meu nome é Jader Alves, eu sou diretor cultural aqui do Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, e a ideia é a gente contar um pouquinho da história do museu. Nós acabamos de completar agora em novembro de 2023, o museu completou 21 anos de inauguração. O museu ele é composto por duas edificações, dois edifícios. Esse mais horizontal onde nós estamos, que a gente chama de prédio principal, né? Assim, uma nomenclatura interna. Ele é um projeto do Oscar Niemeyer feito no final dos anos 60. Foi encomendado ao Niemeyer em 67. E a ideia desse prédio é que ele fosse usado para ser o Instituto de Educação do Paraná. Era uma escola pública de grande porte. Mas, por diversas razões que hoje a gente desconhece, e essa história se perdeu um pouco no tempo, ele acabou nunca sendo utilizado para essa finalidade. Então, por volta de 1974, 75, quando ficou pronta a construção, desde então ele foi usado como sede de órgãos do Estado. No ano 2000, na época era o governador, o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, então o Lerner teve a ideia a iniciativa de encerrar esse uso burocrático administrativo e transformar esse edifício num museu. Então, ele chama o Niemeyer novamente, que já havia sido o projetista o arquiteto que projetou o edifício originalmente, convida o Niemeyer para voltar a Curitiba e repensar esse prédio para ele se transformar em um museu. E, em paralelo, o Lerner também desafia o Niemeyer a construir um grande anexo que marcasse a personalidade desse novo museu. Uma versão da história diz que o Jaime Lerner teria pedido ao Niemeyer que projetasse algo que, de forma estilizada, lembrasse uma araucária, que é a árvore símbolo do Paraná, mas outra versão diz que o Oscar Niemeyer desenhou naquela parte amarela do olho, que nós chamamos de torre, desenhou na torre uma bailarina. Então, o que a gente chama de olho seriam os braços da bailarina num movimento de dança, a torre amarela seria o tronco da bailarina e as rampas que saem do prédio seriam as pernas da bailarina. Mas o fato é que a construção pronta, as pessoas olharam para ela, majestosa como ela é, e acabam vendo ali um olho, que realmente o formato se assemelha ao de um olho. Então, desde então, a gente acaba adotando, né, esse apelido, Museu do Olho. Já estava praticamente no final do mandato do governador Jaime Lerner, na época. No ano seguinte, assume o novo governador eleito, que era o governador Roberto Requião. E aí, na gestão dele, ele decide alterar o nome, passando a se chamar Museu Oscar Niemeyer, em homenagem ao seu projetista. Hoje, então, o museu 21 anos depois, ele é reconhecido nacional e internacionalmente, né? Quando se fala em museu de arte, nós somos o maior museu da América Latina. Voltando a falar um pouquinho sobre o acervo, né? O museu tem hoje um acervo, como eu já disse, muito consistente, constituído de grandes nomes da arte paranaense, como Fernando Veloso, Antônio Arnay, Mário Rubinski, Efigênia Rolim, outros mais contemporâneos, como Lívia Fontana, William Santos, Lilian Gassen, aqui atrás de mim, e grandes nomes também da arte nacional, como Regina Silveira, Beatriz Milhazes, Cícero Dias e tantos outros, né? É uma pluralidade que a gente busca no acervo e que a gente entende como sendo importante também para ajudar na diversidade do público, né? Porque dentro desse plantel de artistas a gente vai ter também uma diversidade muito grande de linguagens, né? Não só pintura, mas fotografia, desenho, gravura, design, arquitetura. Temos reproduções de projetos e de maquetes de arquitetos importantes como o próprio Niemeyer, né? Que tem um espaço memorial aqui dentro do museu, Vila Nova Artigas, enfim. Tudo isso para também colaborar, né, com esse intuito do museu de ser um museu cada vez mais plural.
E um outro aspecto que eu gostaria de destacar que é muito relevante, que é o trabalho educativo, né? A gente recebe todos os dias aqui diversas escolas que trazem crianças de todas as idades, não só crianças, mas também adolescentes e adultos, né? A gente recebe também grupos de universitários. Então a gente recebe em torno de 300 a 400 estudantes por dia no museu, além do público espontâneo. Temos uma preocupação muito grande com a inclusão, então nós temos um programa de acessibilidade chamado Mão para Todos, que desenvolve programas específicos para pessoas cegas, para pessoas com deficiência auditiva, e mais recentemente também começamos a desenvolver um programa destinado a pessoas com autismo. Então foram criados alguns facilitadores para a visita desses públicos, como maquetes táteis, reproduções táteis de esculturas para as pessoas com baixa visão, descrição em áudio para pessoas também com baixa visão, mediações artísticas com interpretação em libras para as pessoas com deficiência auditiva, e a criação mais recente da sala de acomodação sensorial, que é uma sala especialmente desenhada para acomodação de pessoas autistas. Então, tudo isso com o viés de transformar o museu para que ele seja cada vez mais democrático, mais inclusivo, e que a visitação seja aberta a todos os públicos possíveis.